Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos sejam bem, pois a gente estamos bem. Hoje trouxemos para o podcast uma convidada mais que especial, a dona Márcia, professora da educação infantil. Olá! E eu trouxe 5 perguntinhas para ela. Vamos começar? A primeira pergunta é: como você trabalha a autonomia das crianças no seu dia a dia na sala de aula? Bem, quando as crianças chegam na sala de aula, eu solicito para elas pegarem as agendas de dentro da mochila e colocarem na minha mesa. E após isso, eu solicito que elas coloquem a mochila, cada uma no seu gancho. E também, quando elas praticam alguma brincadeira com alguns objetos, eu solicito que eles guardem todos em seu lugar. A segunda pergunta: como você aproveita as brincadeiras para o desenvolvimento da criança, tanto social quanto emocional? As brincadeiras auxiliam as crianças a desenvolver a criatividade, a imaginação, a resolver problemas, né? Faz com que as crianças interajam entre elas, né? Quando elas brincam assim, seus pares. E isso também trabalha a parte emocional. A terceira pergunta é: como você acha que as interações entre as crianças e os outros indivíduos mais velhos ajudam no desenvolvimento da criança? E nos dê um exemplo. As crianças elas aprendem sobre respeito, sobre empatia. Essa interação prepara as crianças para a convivência em sociedade, né? E um exemplo que eu daria é uma criança com a sua avó. Por exemplo, a sua avó ensina a criança uma receita de bolo. E essa interação com o adulto vai fazer com que a criança aprenda a respeitar as regras, que é seguir a receita, né? Seguir a ordem dos ingredientes. Ela vai aprender a trabalhar com uma outra pessoa, né? Ela vai aprender também sobre a experiência da avó, alguma história da família, né? Às vezes relacionada com a receita, com o bolo. E também ela vai desenvolver o prazer de dividir, compartilhar e saborear o bolo. A terceira pergunta é: quais são as adaptações pedagógicas que você já precisou fazer para incluir uma das crianças? Eu tive um aluno que ele era ansioso e ele sempre estava agitado querendo saber qual o horário de sair, se já estava próximo ou não. Com isso, ele não interagia muito com as crianças, não participava muito. Volta e meia, ele, tá na hora de ir embora, tá na hora de ir embora. Aí, para que ele se esquecesse desse detalhe da saída e ficasse mais tranquilo, interagisse mais com as crianças, eu tive uma estratégia de colocar no quadro as tarefas, as atividades e projetos que a gente ia ter no dia. E toda vez que nós finalizávamos uma atividade, eu falava para ele ir lá e riscar, né? E com isso, ele tendo previsão de como estava sendo a rotina, que já estava terminando, ele passou a ficar mais tranquilo. Aí com o tempo ele parou de perguntar, né, qual era o momento de ir embora e passou a participar mais das atividades. Ele se incluiu junto com as outras crianças nas atividades e nas brincadeiras. E vamos para a reta final do vídeo para a quinta pergunta. Como você envolve os familiares das crianças para o processo educativo dela? E quais estratégias você utiliza? Sim, é sempre com muita comunicação, né? Solicitando que os pais participem, e um dos meios é a comunicação aberta e transparente. Na reunião de pais, eu converso bastante com eles, já faço alguns acordos, comunico qual é os planos, os projetos no bimestre, né? E quando tem os próximos, eles também já ficam a par. Eu uso aplicativos também, né, para comunicar com os pais, agenda, sempre comunicando. E eu usei um projeto que foi um evento de a Feira do Empreendedor. Os pais participaram desde o início, as crianças participaram também. E eu fico muito feliz que quando realizou o evento, né, o projeto, todos gostaram muito e foi um sucesso. Que papo bom, né, gente? Enfim, obrigada, Márcia, por ter De participado do nosso nada, podcast. foi um E é isso. prazer. Obrigada a todos que assistiram até o final também.
Tchau! Tchau.